Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter. Hoje nós vamos para um encontro especial, é o tema de hoje. Nessa nossa primeira experiência no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, como aparece ali. E lá nesse Marcos 1, de 1 a 8, o tema vai ser um encontro especial. E eu faço uma pergunta para você: você já se lembra de algum encontro especial na sua vida? Por exemplo, o primeiro encontro com a namorada, você se lembra? Ou com o namorado, no caso das mulheres? Eu tenho poucos minutos, mas essa história eu não posso deixar de contar. Eu vou contar a minha história. A Carol está aqui? Ixi, está aqui. A Carol vai ouvir coisas que ela não sabe, não sabia, ou não saberia até hoje. Mas você sabe que eu não namorei até os 23 anos de idade. A Carol é a minha primeira e única namorada, não é? Já falei isso aqui outras vezes, tenho tanto orgulho disso, mas não é honra minha não, foi Deus que me livrou, porque eu quis namorar antes e Ele não deixou. Mas, quando estava chegando para começar a namorar a Carol, eu comecei a me preparar. E naquela época eu tinha plano de saúde, inclusive plano odontológico. Vocês imaginam que eu fui no dentista para dar uma geral? Gente, 23 anos, né? Sei como é que é beijar na boca ainda, essas coisas. Gente, fui e fiz tudo o que eu tinha direito. Olha, eu quero que a minha boca fique aí limpinha, perfeita. Ela não sabia disso, mas eu fiz. No dia do encontro mesmo, que a gente ia começar a namorar, estava tudo certo, era o dia de falar com a mãe dela e à noite falar com o pastor Silas, que era pastor da igreja. Eu acho que eu nunca tomei um banho tão bem tomado na minha vida. Sério. Naquele dia as minhas unhas estavam cortadas e lixadas. O cabelo impecável, cortado, bonitinho. Sabe por quê, né, gente? Uma pessoa como eu tem que garantir logo na primeira vez, né, uma belezura. Igual a Carol, não pode brincar. Tem que ir lá para valer. E eu me preparei com toda a minha vontade, com todo o meu esforço. Foi inesquecível. Eu me lembro eu voltando para casa e falando comigo mesmo: Edinho, sei, rapaz. Deitei na cama, nem dormia, né? Lembrando, olha só, não é que eu estou namorando mesmo, é um sonho que parecia tão impossível, tão longe, chegou. Hoje a gente tem 2 filhos aí e tal, e na outra luta já bem diferente. Mas como eu me preparei para aquele encontro especial? Alguns de vocês se prepararam para o primeiro dia no emprego, ou quando mudaram de emprego se prepararam para ser um dia inesquecível, para mostrar serviço. Outros se lembram do primeiro dia na faculdade, não é? Tantas primeiras vezes. A primeira semana do casamento foi maravilhosa para mim, a semana inesquecível. Nem a cama eu precisava arrumar lá no hotel onde a gente estava, que delícia. Café da manhã não precisa fazer, prepara para a gente. Essa semana boa, como a gente se preparou, 10 meses pagando a mensalidade lá na empresa de turismo para poder fazer a viagem, né, Choquito? E vale a pena todo o preparo. Para o casamento eu me esqueci de quantas páginas eu li sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento sexual e tudo, me preparando para o casamento. Uau! Vale a pena se preparar para coisas especiais. Você se prepara para coisas especiais. Agora eu pergunto para você: se Deus marcasse um encontro com você, como que você se prepararia para encontrá-lo? O que é adequado a esse Deus? E aí a gente vai ler o texto agora. Está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Começa já dizendo que o Filho de Deus é a melhor notícia que existe. Princípio do Evangelho. O Evangelho é boa notícia, boa nova. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele.
Está dizendo que o filho vem, mas antes dele vem alguém anunciando que ele vem, e esse aí é João Batista, como a gente vai ver agora. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelos. Será que é agradável? Usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nós temos aqui um texto cujo primeiro versículo traz essa ótima notícia da chegada em breve do Filho de Deus. Como eu já falei, ocasiões especiais pedem um preparo todo especial. Como que eu me preparo para receber o Filho de Deus na minha vida? Como que eu me preparo para ter um encontro com esse Deus? Fica difícil imaginar. Como que eu me preparo? Será que tomar o banho vai resolver para ele? Depende, se você se lembrar de lavar o coração também. E como é que lava o coração? Existe a necessidade de a gente se preparar para encontrar com a esposa, não é isso? Se você marcar um dia especial para sair com a sua namorada, os casados, né, com a sua namorada, os solteiros também com a sua namorada, como é que é? Não tem um preparo adequado? Preparo especial, tudo precisa de preparo. Se encontrar com Deus, também precisa de preparo. Mas como que eu me preparo? Deus não deixou você na mão. Ele preparou alguém para te ensinar como se preparar. Há muitos anos atrás, João Batista apareceu dizendo para as pessoas como que elas iriam se preparar. João Batista veio exatamente como estava predito 400 anos antes. Quem está com a sua Bíblia aberta aí? Pega a sua Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia aqui. Você está aberto em Marcos. Antes de Marcos tem um livro chamado Mateus. Antes de Mateus tem o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Foi escrito 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo, da vinda de João Batista. 400 anos antes, um homem, um profeta de Deus estava levantando a sua voz e dizendo: antes do Messias, o Salvador aparecer, eu vou enviar alguém para preparar o caminho dele. Você pega uma página, passa para outra, não imagina que passou 400 anos. Detalhe, nesses 400 anos não apareceu mais nenhum profeta. Deus se calou e o povo ficou naquela esperança de um Salvador que nunca vem. 400 anos, a expectativa aumentando. Será que Deus vem? Será que o nosso Salvador vem? Alguns sabem do que eu estou falando, não é? Aqueles que se casam tardiamente, né? Se bem que hoje com 18 anos as meninas já estão desesperadas pensando: ai meu Deus, parece que eu vou ficar para titia. Calma. Mas é mais ou menos desse sentimento que eu estou falando. Parece que não vem, a expectativa grande no seu coração. O povo ficou 400 anos esperando um profeta, e o profeta apareceu, o nome dele era João Batista. João Batista era um esquisitão, mesmo para a época dele. Não pense você que ao andar pela rua você encontrar um monte de gente vestindo pelo de camelo, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre. Não tinha ninguém assim, era só ele. E aonde que ele morava? No deserto. Quem é que mora no deserto? Mesmo naquela época, João era um cara esquisitão. Só que o nascimento de João é muito impressionante. Seu nascimento foi cercado de mistério sobrenatural. Ele era filho de um cara que trabalhava no templo, um sacerdote. Detalhe, velho que não podia ter filhos. A mulher velha também se chamava Isabel, não podia ter filhos. Um dia esse homem estava servindo a Deus quando apareceu um anjo e disse para ele: olha, fica tranquilo que Deus ouviu as suas orações e a sua esposa vai ter um filho. Ele, que era um homem que cria em Deus, um homem justo, riu, pensou: mas como que isso pode ser? E o anjo falou para ele: porque você riu, agora você vai ficar calado até o dia que o menino nascer, não vai falar mais nada.
Quando ele saiu do templo, o povo tentou conversar com ele, porque ele demorou muito, e ele não conseguia falar. Se comunicava escrevendo, até o dia do nascimento do moleque. O anjo disse mais: esse menino vai ser cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Você imagina o que é isso? Que promessa boa, o seu filho, a sua filha, ser cheia do Espírito Santo desde antes do nascimento. No Antigo Testamento, meus irmãos, nem todo mundo tinha Espírito Santo. Para falar a verdade, poucas pessoas tinham Espírito Santo. Era benefício de heróis, reis, sacerdotes e profetas. Esses tinham o Espírito Santo. Os outros, o povão mesmo não tinha não. Mas esse menino recebeu o Espírito Santo no ventre da sua mãe. Quando ele estava lá na gestação, perto ainda de nascer, Maria veio visitar Isabel, porque as duas eram parentes. Quando ela saudou Isabel, sua parente, o bebê lá na barriga deu uma volta, pulou. E a mãe dele falou: como eu sou abençoada que a mãe do meu Salvador me veio visitar. Então logo ouvi a sua voz, o meu bebê virou dentro do meu ventre. O menino já sabia reconhecer a presença de Jesus desde o ventre da sua mãe. Quando João nasceu, ele nasceu debaixo de um voto muito radical na sua religião. Ele era nazireu. Ele não podia comer nada que vinha da uva, nem beber nada que vinha da uva. Ele não podia tocar em nada que era impuro. Ele tinha que se dedicar a Deus o tempo todo. Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente encontrasse com João Batista por aí, a gente ia achar que ele, não é não? Imagina comigo, um cara com roupa de pele de camelo, com um cinto largo na barriga, comendo gafanhoto, comendo mel, e gritando na rua: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Quem que esse cara é? Vai lá na praça lá, no centro de Campinas, o que você pensa? Não? Mas ele não bebia vinho não. Ele nunca bebeu uma gota de vinho na vida dele. Era um homem de Deus, um homem radical, mas um homem de Deus. E a ele foi dada a missão de preparar as pessoas para receber aquele que viria para o encontro especial, Jesus o Salvador. Ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, pregando no deserto. Para quem que você prega no deserto? Para as árvores não tem. Ele pregava no deserto e as multidões saíam de toda a Judéia, de todo o país, e eu ouvia a mensagem dele lá no deserto. Um homem cheio de Deus. Sua mensagem convidava o povo a preparar-se para a chegada do reino de Deus. E eu vou ensinar para você hoje como é que você se prepara para o encontro de Deus a partir desse texto. Primeira coisa, está pronto? Anota aí: arrependimento. Você quer se encontrar com Deus? Primeira coisa que você precisa cuidar: arrependimento. É abandonar um jeito de pensar e agir por outro jeito melhor de pensar e agir. Quando Deus queria chamar as pessoas ao arrependimento, Ele levantava um profeta. E um profeta é uma boca a serviço de Deus, e o que ele faz é apontar e falar: isso está errado, você tem que mudar com isso. Para quem acha que eu sou duro, vocês deviam ver João Batista. João Batista não perdoava ninguém. João Batista pegava para todo mundo: arrependam-se. Podia ser religioso, podia ser sem religião, podia ser judeu, podia ser gentil. Ele estava o tempo todo chamando a atenção. Não devia nada para ninguém, só queria preparar as pessoas e chamava a atenção: arrependa, muda sua mente, muda de vida, façam caminhos retos para o Senhor. Nós temos aí as referências. Ele batizava no deserto dizendo: arrependam-se, para que seus pecados sejam perdoados. Chegava um soldado e dizia: o que eu faço? Se contenta com o teu salário, para de aceitar suborno. Você acha que eu não sei? Chegava um religioso: oi, nós estamos ouvindo a sua mensagem. Ele dizia: você é um hipócrita, você é raça de serpente venenosa, você acha que engana Deus? Tem que dar fruto digno de arrependimento. Cuidado, o machado está no pé da raiz.
Daqui a pouco ele começa a trabalhar. Muda de vida. Era mais ou menos assim, as pessoas chegavam confessando seus pecados, ele me dá mais, tem mais coisa, fala, pode falar, bota para fora, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. João Batista foi o maior de todos os profetas, Jesus disse. Ele clamava no deserto, avisando que o reino de Deus estava chegando e convidando o povo a abrir mão de sua vida torta. Muda de caminho. Meus queridos, arrependimento é condição essencial para você receber o perdão de Deus. É condição essencial para você ser transformado. Eu explico por quê. Quem não reconhece sua necessidade de perdão, não vai aproveitar a oferta de perdão. Olha para dentro de você. Olha para a sua conduta. Olha para a sua vida. Que caminho você anda trilhando? Se são caminhos que não levam a Deus, arrependimento. Você precisa reconhecer o caminho errado antes de buscar o caminho certo. Deixa eu perguntar, está funcionando do jeito que você está fazendo? Está feliz? Satisfeito? Com a sua espiritualidade, com os seus relacionamentos? Tudo ok, belezinha. Se tiver, aleluia. Se não tiver, arrependimento é muito bem-vindo. Reconhecimento do pecado é muito bem-vindo. E aquele que se arrepende pode alcançar perdão. É por isso que João grita a quem queira ouvir, convidando para um novo caminho reto e justo. Qual que é a primeira coisa, meus irmãos? Arrependimento. Quem quer se encontrar com Deus, um encontro especial com Deus, tem que se lembrar de fazer primeiro arrepender-se dos seus pecados. Depois de arrepender-se, você precisa ir para o ponto 2, e o ponto 2 é o seguinte: confissão de pecados. Diz o texto que a ele vinha gente de tudo quanto é lugar, todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. O texto fala que as pessoas confessavam os seus pecados, simplesmente anunciava publicamente suas faltas, deixando bem claro que tipo de vida estavam abandonando. Vamos lançar essa na igreja? Quem quer ser o primeiro? O Dorival está olhando para mim assim, pastor, acho que não vai dar certo. Meus queridos, você consegue imaginar uma multidão de gente descendo na beira do deserto, quando de repente alguém se levanta, eu estou arrependido da minha vida, eu quero confessar os meus pecados, e começar a falar os pecados na frente de todo mundo, reconhecendo as suas faltas, eu não quero mais essa vida. Confessavam os seus pecados publicamente. João levava muito a sério esses passos. A confissão de pecado deve acontecer depois de um arrependimento sincero. Tem gente que talvez confessa sem arrependimento, e as coisas não podem ser nessa ordem. Imagina se eu estivesse aqui nesse momento pregando para vocês com a cueca em cima da calça. Bom, perdi algumas pessoas. Eu ia ouvir a semana inteira, pastor super-homem. É o pastor super-homem. Não adianta, gente. Quando você vai se vestir, você coloca primeiro, a não ser que você seja mágico, você coloca primeiro a roupa de baixo, depois a roupa de cima. Então deixa eu ensinar para você. Primeiro arrependimento, depois confissão. Primeiro mudança de mente. Primeiro abandonar esse caminho, abraçar o caminho de Deus. Primeiro eu canso do meu jeito e falo, Deus, agora eu quero fazer do seu jeito. Do seu jeito deve ser melhor. Eu não sei como é que é, mas é esse que eu quero. Então eu estou abandonando o meu. Me perdoa por ter tentado fazer do jeito errado. Me perdoa por ter achado que eu conseguia. Me perdoa pela minha prepotência. Me perdoa pela minha acomodação, pela minha preguiça. Perdoa todos os pecados, tantos que eu conheço quanto os que eu não conheço, mas agora o negócio é contigo. Arrependimento, confissão, isso leva a gente a uma mudança de vida. Quando muitas pessoas vêm encontrar com ele sempre buscava levar essas pessoas a dar um resultado de arrependimento com a sua vida. Mas tem um terceiro ponto, vamos adiante que a gente tem pouco tempo. Novo compromisso.
Terceira coisa que você deve fazer: o arrependimento e confissão são seguidos de um novo compromisso. Ali, diante de todos os presentes, as pessoas eram batizadas como símbolo de purificação de toda sujeira. O batismo era feito lá no Rio Jordão. Significava que tudo aquilo estava ficando dali para trás. Lavou, agora está novo. Nova vida daqui para frente. Era algo público que todo mundo podia ver. Já foi batizado por João? Foi. Quem estava lá? Fulano, ciclano, ciclano. Ah, tá. Legal, bom para você. Algo público. Um compromisso expresso por um símbolo. Mostra aí, Fabi. Cadê o símbolo do seu compromisso? Ah, ela estava doida para fazer isso. Mostra de novo, então. Cuidado que a aliança dela é imensa. Ok? Muito bonita, por sinal. Mas a Fabi, gente, para quem não sabe, é uma senhora casada agora. É uma senhora Constantino. Parabéns. Cadê Jô, a sua? Olha lá. A do Jô tem bastante contraste ali, dá para ver de longe. Eles se casaram e colocaram no dedo o símbolo de uma aliança para que todo mundo veja. A Carol não descuida da dela, ela está sempre dando uma alisada para ela ficar bem brilhante. Porque a gente quer mostrar para todo mundo o símbolo da nossa aliança. Na igreja também, meus irmãos, existe um símbolo do compromisso que a gente faz com Jesus. E o símbolo desse compromisso permanece o mesmo. Apesar de não ser o batismo de João, é o batismo. Aqueles que estão aqui, são crentes da igreja, devem se lembrar daquele dia, diante das pessoas, quando você fez aquele compromisso, lembra? Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador? Você disse? Sim. Você promete segui-lo, imitá-lo, sendo conduzido pelo seu pastor, pelos líderes, frequentando a igreja? Você disse? Sim. Você reconhece a Bíblia como a sua única regra de fé e prática? E você disse? Sim. Isso é um compromisso visível para todo mundo ver, e é um compromisso para a vida inteira. Aqueles que ainda não fizeram esse compromisso precisam fazê-lo. Precisam fazê-lo. Porque a vida da gente é baseada em responsabilidade, de acordo com os compromissos que a gente faz. Um compromisso não é com a igreja só, é um compromisso com Deus. A partir de agora, vou fazer as coisas do jeito que Deus quer. Ele vai me ajudar. Depois de um novo compromisso, há de ter também uma nova expectativa. O texto diz o seguinte: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as sandálias as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Viaja comigo no tempo. Você está lá no meio dessa multidão, vendo esse cara estranho, chamando a atenção de todo mundo, apontando o dedo na cara de todo mundo, dizendo arrependa-se, arrependa-se. E aí você se sente tocado, se sente desafiado, se arrepende, confessa seu pecado, batiza, toma um compromisso com Deus e ouve ele dizendo assim: eu estou batizando vocês para preparar vocês para o outro que vem. E o outro que vem, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Você está boca aberta com a pregação de João Batista. Você está vendo, cara, que homem ousado, cara, que homem de Deus, e pensando, nossa, agora eu achei alguém para seguir. E esse cara fala para mim, eu perto dele sou fichinha. Como é que você fica? Uau! Então está vindo alguém maravilhoso demais. Se João, que é João, está dizendo que ele não é nada perto do outro, que ele batiza com água, o outro vai batizar com o quê? O Espírito Santo era para quem no Antigo Testamento? Heróis, sacerdotes, reis, profetas. Mas ele está dizendo para o povão: ah, depois de mim vem alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Para quem? Para todos que se arrependerem, confessarem, batizarem e seguirem o compromisso com Jesus. Todos eles. Meus queridos, nas próximas semanas nós vamos descobrir essa pessoa. Nós vamos seguir essa pessoa. E vocês vão ficar com a boca caída, o queixo caído,
olhando para o poder, para a glória do Senhor Jesus Cristo em ação. Mas você está pronto para encontrar com Ele? Você está pronto para encontrar com o Filho de Deus? Hoje os pecadores podem se alegrar, porque está vindo uma boa notícia. Não há acepção de cor, não há acepção de gênero, não há acepção financeira. Qualquer um que queira se preparar para encontrar com Deus, pode encontrá-lo. Você quer se encontrar com Ele? Aquele que se acha bonito quer se encontrar com Ele? Aquele que se acha um pouquinho mais feio quer se encontrar com Ele também? Boa notícia, Ele vai encontrar com todo mundo. Mas antes desse encontro, há que se preparar para Ele. As coisas não mudaram desde aquela época até hoje. A maneira correta de se preparar para o encontro com o Filho de Deus é arrependimento. Cada um deve avaliar os seus caminhos. Pede auxílio para o Espírito Santo. Olha para a sua caminhada. O que você tem feito que desagrada a Deus é um pecado contra Deus. Eu estou falando isso, não me venha com aquele exercício de ficar pensando, fulano tem que estar ouvindo isso, ciclano tem que estar... Não, eu estou falando com você. Ninguém muda ninguém. Você só tem o conhecimento da sua vida. Então pense em você, avalie a sua trajetória, pensa nos seus passos. Pensa na sua vida. Avalie agora. Há algo que você deve se arrepender? Há algo que você deve deixar para trás? João fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais, nos purificar. Você quer ser purificado das suas fraquezas? Quando Jesus vem, é um dia maravilhoso, mas também é um dia terrível, porque diz que Ele vem para purificar o ouro com fogo. E diz que Ele vai fazer a mesma coisa com todo o seu rebanho. Separar, purificar, tirar a sujeira. Esperto é quem começa a tirar a sujeira antes. Começa a identificar a sujeira antes. Há na Bíblia preciosas promessas para quem leva a sério essa recomendação. 2 Crônicas 29:5, não tem ali, só escuta. Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Olha para a sua vida, não pense nos outros, pense em você. Você é o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. E a Bíblia está dizendo para você tirar o que do santuário de Deus? A imundícia. Josué 7,13: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Joga fora o que precisa ser jogado fora na sua vida. Por último, o mais legal de todos, Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente quer a maravilha. Eis o caminho, santificai-vos. Não há outro meio para santificação, senão arrependimento com confissão. Mas não pode ficar só aí. É preciso mudar de direção. Isso é coisa séria. É um compromisso, uma aliança com Deus. Eu quero desafiar você hoje. Há muitos que namoram Deus. Estão namorando. Quando é que você vai desposar? Não é? Eu ia chamar a atenção do Josacá, mas agora ele casou. Não serve de exemplo aqui. Mas se a gente tem um relacionamento, tem que parar de ficar enrolando e casar. Levar a sério, não é isso, gente, que a gente espera dos jovens, mano? É isso aí, seriedade. E em relação a Deus, como é que é? Sério também. Então não vamos parar de ficar enrolando, vamos fazer um compromisso com Deus. E aqueles que já têm um compromisso, do qual estão esquecidos, hoje é um momento de renovar o seu compromisso. Porque amanhã o Senhor vai fazer... E o Senhor vai fazer
Maravilha. Prepare-se. Livre-se da sujeira. 2. Pratique a confissão. Como eu tenho 1 minutinho, deixa eu falar. Tem alguns pecados que a gente confessa para Deus e volta para eles. Confessa para Deus, volta para eles. Confessa para Deus, volta para eles. Por quanto tempo a gente vai continuar nessa aí? Será que está precisando de mais alguma coisa, não? A Bíblia diz lá em Tiago: confessem as vossas faltas, os vossos pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Querido, você quer vencer o pecado? Quer deixar para o passado aquilo que te aflige? Não está conseguindo sozinho? Deus é tão bom, Ele já providenciou ajuda para você. Procure homens e mulheres de Deus dentro da igreja que dão um fruto, que se parecem com Jesus. Se aconselhe, confesse. Se você é um desses maduros que vai receber alguém confessando o pecado para você, olhe para ele como Jesus olha. Olhe para ele como Jesus olha, não o julgue, porque você também é pecador. E em nome de Jesus o perdoe. Fala assim: meu querido, eu entendi tudo que você falou, eu entendo o seu arrependimento, e olha, eu te perdoo em nome de Jesus. E aí você ora por ele, para ele ser curado. Será que isso é brincadeira? Será que isso é realidade? Quer ver? Quantas pessoas na sua caminhada cristã deixaram pecados horríveis para trás porque Deus o purificou? Levanta a mão. Pode levantar. Deixou para trás. Não é passado. Não tem mais vergonha de admitir. Ficou atrás. Então, se alguém não acredita, eis a prova. Eis a prova. Hoje é um bom dia para a gente se preparar para o encontro com Deus. Eu queria convidar você a renovar o seu compromisso. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença.